Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. O nosso curso de hoje, ele é uma continuação. Como nós vimos as outras aulas, elas têm, cada uma delas, um objetivo, elas têm uma linha de raciocínio e, como não poderia ser, independência também parte do comprometimento, que foi a nossa aula passada. Quando nós falamos sobre comprometimento, nós vimos por que as pessoas desistem no meio dos seus projetos. A maioria das pessoas inicia uma faculdade, inicia um curso, ou mesmo uma aula de violão, um esporte. As pessoas iniciam projetos e param no meio do caminho. Quantas pessoas a gente conhece que fazem planos na virada do ano e lá para março já não se lembram mais de nada, já esqueceram completamente o que elas tinham como objetivo? Por que isso acontece? Não é só no marketing multinível, isso acontece na sua vida de um modo geral. Primeiro, falta de um motivo. Segundo, falta de visão. Terceiro, falta de foco. E 4, que eu chamo de falta de ar. Explicamos em detalhes isso na outra lição, mas basicamente é o seguinte: o comprometimento ele só existe quando você tem um motivo forte o bastante. Você só vai se comprometer com o projeto e seguir com esse projeto do início, meio e fim, se você tiver um motivo muito grande que te impulsione a vencer os obstáculos, os desafios que vão surgir no meio do caminho. Porque, sem dúvida alguma, não existe nenhum projeto fácil que você vai fazer sem esforço. Todos eles vão exigir de você um comprometimento, vão exigir de você atitude, e isso vai ser uma prova para você. Você vai precisar querer desenvolver esse negócio por mais tempo e enfrentar as adversidades, porque existe um motivo que te inspira, um motivo que faz sentido todo aquele esforço. Por isso a gente fala tanto de sonho no marketing multinível, que pode ser chamado de objetivo, meta, não importa. O que você precisa ter é clareza do motivo que faz você acordar mais cedo, dormir mais tarde, participar de um treinamento que às vezes você não gostaria de estar, você preferia estar num evento social com a sua família, ou de repente dedicar uma noite, um final de semana, num dia de chuva. Isso tudo, às vezes, você consegue fazer numa semana, na outra semana, durante um mês, mas depois de um tempo você cansa, você desiste, porque falta um motivo. Se o motivo for claro, você continua. Segundo, o comprometimento ele depende de uma visão clara do mapa. E eu chamo de mapa o planejamento que você precisa ter para cumprir o seu projeto. O que você precisa fazer do início, meio e fim para que você obtenha o resultado final. Isso aí, muitas vezes, depende de recursos que você precisa levantar, determinadas habilidades que você precisa desenvolver. E nesse negócio é muito claro. Você tem um plano de marketing na sua empresa que são degraus que você precisa subir um a um. Quer dizer, se você não avançar de degrau a cada 3 ou 6 meses, isso significa que você está girando em círculos e não está evoluindo. Então é importante você ter clareza sobre esse mapa e definir um plano de ação para cumprir esse mapa, esse percurso. E isso é visão, é quando você tem clareza sobre o seu plano. E a partir do momento em que você tem isso, planeja de maneira coerente as suas metas intermediárias, o que você vai fazer a cada semana, a cada mês e como que você pretende conduzir o seu negócio, você tem muito claro quais são os sacrifícios que você precisa fazer, qual é o empenho que você precisa dedicar e muitas vezes vai ficar claro também aquilo que você precisa abdicar, o que você precisa abrir mão para que esse projeto se concretize. Então nós sabemos que quando uma pessoa se coloca, se impõe a vontade de cursar uma faculdade ou mesmo uma pós-graduação, essa pessoa ela abre mão de muita coisa porque ela precisa estudar e desde o vestibular existe um processo bem desgastante que você deixa de sair com os amigos, você deixa de passear porque você está querendo se preparar para uma faculdade e você cursa essa faculdade durante vários anos se preparando para o quê? Para o seu objetivo, para o seu motivo, que é se tornar um profissional competente e ocupar o mercado de trabalho de uma maneira produtiva. Quando você tem esse plano, fica claro o sacrifício que você precisa fazer, porém esse sacrifício vale a pena, porque o motivo é nobre, você tem um objetivo a alcançar. Tudo isso nós vimos sobre comprometimento. E além disso também, o comprometimento ele é o reforço diário de que você vai buscar as metas intermediárias, você vai ter disciplina nessa caminhada, você vai ser sério, você vai ser profissional. Tudo isso tem a ver com comprometimento, tem a ver com disciplina, com planejamento, dedicação, empenho. E você, em última instância, quando coloca um projeto, quando inicia um projeto na sua vida, você é o único responsável por cumprir esse projeto até o final. Você vai ter aliados, você vai ter, de repente, recursos, você vai ter ajuda de outras pessoas. Mas essa ajuda só virá se você buscar, se você tiver a atitude de procurar as alternativas, de encontrar o seu caminho e de fazer a coisa acontecer. Portanto, nada disso é sorte quando você vai construir um empreendimento, seja ele qual for,
for, inclusive o marketing multinível, depende basicamente da sua responsabilidade, da forma como você conduz o seu negócio. Tudo isso foi o cenário que nós montamos na aula passada. Agora, nós vamos falar sobre independência, que tem tudo a ver com isso. Porque a partir do momento em que você percebe que esse plano só vai funcionar se você tiver atitude, se você tiver disciplina, se você tiver responsabilidade e principalmente se você não depender de ninguém, aí você entende o conceito da independência. Porque você de repente tem um planejamento e se esse planejamento está claro para você, existe data para ser cumprido. Então não adianta você deixar isso solto e a sorte das pessoas decidirem por você o que elas querem fazer e quando elas pretendem desenvolver esse negócio. De repente você patrocina um downline e fica esperando que ele desenvolva o negócio. Será que o seu planejamento vai dar certo se você depositar toda a sua esperança, todas as suas fichas em um downline que você acabou de patrocinar, sabendo que ele tem 1000 outras coisas para fazer na vida, de repente os motivos dele não são tão grandes quanto os seus? É isso que é importante você entender. Liderar é não depender de ninguém, porque os seus motivos, eles devem ser mais fortes que os motivos dos outros. Você tem que ter motivos tão fortes que façam você desenvolver esse negócio até o fim, independente da sua linha ascendente, dos seus downlines, dos seus amigos, independente desse curso, independente de qualquer coisa. Você precisa ter clareza que esse projeto tem que ser concluído, porque é esse projeto que você escolheu para desenvolver. Quando você tem essa clareza, quando você tem esse pensamento, você se torna independente. E aí você vai entender que aproveitar o apoio dos seus ascendentes não é depender deles. Nós sabemos que no marketing multinível, você não escolhe o seu patrocinador, não escolhe a sua linha ascendente. A oportunidade chega para você no momento da sua vida que de repente é um momento favorável para você e de repente vai chegar através de uma pessoa que conheceu na última semana e nem sabe direito por que se cadastrou, mas ela te chamou para um negócio. E aí você conhece porque ela é um amigo seu, ela é um conhecido, é uma pessoa que fez um contato frio na rua e você não vai jogar fora a oportunidade porque aquela pessoa não está seriamente comprometida com o negócio. Mas a partir do momento que você vai num evento, você pesquisa, você toma a decisão de desenvolver esse negócio seriamente, o que você pode fazer? Você pode identificar na sua linha ascendente quem são os líderes que estão desenvolvendo esse negócio de maneira mais profissional, tentar se associar com eles, para aprender com eles, para ter mentores de negócio com experiência para te apoiar. Isso tudo é maravilhoso, mas às vezes a gente sabe que essas pessoas estão ocupadíssimas com outras redes, com outras funções. Às vezes essas pessoas estão em outra cidade, em outro país. Nem sempre você vai ter o apoio presencial do seu líder com muita frequência. Talvez você tenha que aproveitar em alguns momentos de comunicação via internet, via telefone, ou mesmo um evento que você participa do sistema. Tudo bem, você naqueles momentos vai ter o apoio dos seus ascendentes, mas talvez no dia a dia não tenha aquela pessoa para te apoiar. Eu digo isso porque quando eu conheci o marketing multinível, o meu patrocinador pessoal tinha acabado de se inscrever no negócio. E o patrocinador dele também. E o patrocinador do patrocinador também. E o que aconteceu naquela época? Eu fui ter apoio do meu quarto ascendente, que era o primeiro líder que estava disposto a desenvolver esse negócio. E mesmo assim, ele também não tinha muita experiência, só tinha atitude diferente. E isso já faz muita diferença, porque o líder, ele parte da atitude. Então, naquela época, nós não sabíamos muita coisa, mas eu colei num ascendente que queria desenvolver um negócio de maneira séria e nós começamos a trabalhar juntos. Isso foi ótimo, porém, eu conheço um monte de histórias em que isso também não foi possível, em que o ascendente era muito distante, o ascendente já era um líder de muito sucesso e que tinha uma agenda concorridíssima. E o que acontece nesses casos? Às vezes, pode parecer uma dificuldade a mais, porém a dificuldade nos faz crescer. Existem muitas histórias no Brasil de líderes consagrados, pessoas que têm grandes organizações, diamantes, presidentes, pessoas riquíssimas com marketing multinível e que elas não tiveram linha ascendente, ou pelo menos não tiveram uma linha ascendente atuante no momento inicial do negócio. Eles foram se desenvolver sozinhos e depois de algum tempo, depois que eles buscaram os recursos, as oportunidades e eles desenvolveram as suas habilidades, aí sim eles conseguiram um intercâmbio com os ascendentes, conseguiram se comunicar um pouco mais, mas nunca dependeram deles. A linha ascendente, ela tá lá para te apoiar, nunca deve reclamar dos seus ascendentes, porque eles têm o negócio deles, eles têm os motivos deles e talvez não sejam tão grandes quanto os seus. Então isso é uma lição muito importante para quem quer desenvolver esse negócio. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.